Saúde os irmãos com a paz do Senhor, as irmãs também, glória a Deus. Queridos, olha só, hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 6. Sempre falamos do arrebatamento da igreja, porque acreditamos que o arrebatamento da igreja está bem próximo mesmo, bem próximo. Pode acontecer hoje. O capítulo 6, o versículo 9, diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. 10. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono e sobre seus rostos, e adoraram a Deus. 12, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio e diante do trono os apacentará e os conduzirá às águas, às fontes de águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, aqui está falando da grande tribulação, irmãos. No período da grande tribulação. Eu quero que vocês entendam muito bem aqui esse versículo 6 do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Irmãos, é uma mensagem muito, 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 muito... Ela parece assustadora, né? Mas é uma mensagem que Deus deixou para nós. O que vai acontecer? Os servos de Deus diante do trono. Mas a realidade é essa. Até chegar no trono, diante do trono, olha só o que essas pessoas vão passar. O que eu falo, as pessoas que ficarem do arrebatamento. Por isso eu quero conversar com vocês aqui alguns minutos. Irmãos, não queira ficar nessa terra após o arrebatamento. Esse estudo aqui é um estudo muito forte. É um aviso, é um alerta. Está nos mostrando o que vai acontecer. E vai ser muito dolorido, muita dor. Vai ser muita dor. Eu quero destrinchar aqui o que está escrito aqui, irmão, o que eu entendo. Segundo o que eu entendo. Nos estudos que a gente vem fazendo praticamente há 50 anos. Pessoas que entendem mais do que nós, que eu aprendi muita coisa com essas pessoas. E eles falam sobre isso. E a própria palavra de Deus diz. Então, vamos lá. O Apocalipse significa a revelação de Deus. Essa revelação do Apocalipse 6, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão é uma grande multidão. Uma grande multidão. Aí ainda diz assim, ó, que não podia o quê? Contar. Você imagina uma multidão que não dá para contar? De todas as nações, tribos, povos, línguas. De todo mundo, irmão. De todo mundo. Povos de todo mundo, todas as línguas que estavam de pé diante do trono. Aqui está falando do trono de Deus, irmão. Aqui está falando do trono diante do trono de Deus. Olha só essa multidão
de tribos, nações, línguas diferentes. O mundo todo estavam lá, as pessoas do mundo todo. Quer dizer, os escolhidos, os salvos, aqueles que passaram pela grande tribulação. Porque a igreja, irmão, aí já está com o Senhor. A igreja já está com o Senhor. Ele está falando da grande tribulação, que a grande tribulação virá após o arrebatamento. Isso aí é quem ficou. Já estava lá diante do trono, uma grande multidão que ninguém podia contar. Diante do trono. E em presença de quem? Do Cordeiro, de Cristo. Trajando vestes, compridas vestes brancas. Branca, irmão, significa santidade. É aquilo que eu tenho falando com vocês direto. Se santifique, se purifique, porque aí já estão de vestes brancas. Mas olha só o que eles passam, e com palma na mão. Olha só o que eles passam. E clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono. Então, ele estava falando ali para Deus, adorando a Deus, e ali diante de Deus, sobre o trono, e ao Cordeiro. Então, ele está lá diante do Cordeiro, eles estavam adorando a Deus e o Senhor Jesus. E todos os anjos estavam em pé também. Anjos, serafins, querubins, o arcanjo, e ao redor do trono dos anciões dos 4 animais. Então, tem 24 anciões e tem os 4 animais viventes, e prostraram diante do trono. Então, todos se ajoelharam diante do trono e botaram a boca no pó. Diante do trono. E sobre seus rostos adoraram a Deus. Aí eu pergunto agora aqui, você tem adorado a Deus? De joelho? De boca no pó? Boca no pó, irmão, quando você realmente bota a tua cara no chão. Isso é boca no pó. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, ele está perguntando. Eles vão responder aqui, mas ele está perguntando, quem são esses de vestes brancas, essa grande multidão, de onde vieram? E está aí. Quem são eles? Aí ele responde. E respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Está aqui, ó. Esses são os que vêm de quê? Da grande tribulação. É aqui. Vem da grande tribulação. Aqui, ó. Vem da grande tribulação. Por que eles vieram da grande tribulação? Porque eles passaram pela grande tribulação. Esses são aqueles que ficaram do arrebatamento. Quem subiu no arrebatamento não passou pela grande tribulação. Aí vieram da grande tribulação, então esses aí vieram da grande tribulação. Eles passaram pela grande tribulação. E lavaram suas vestes aonde? E branquearam no sangue do Cordeiro. E branquearam no sangue do Cordeiro. Na grande tribulação. Agora, olha só o que eles passaram para chegar lá com vestes brancas. Presta atenção. E lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. O que significa isso aqui? Só o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pode nos ajudar para quem ficar na grande tribulação. E aqueles que vão subir no arrebatamento. Presta bem atenção. E aqueles que vão subir no arrebatamento. Amém? Presta atenção. Tem que subir no arrebatamento agora para não passar o que vai mostrar aqui agora. Presta atenção. Por isso estão diante do trono, né? Já passaram pela grande tribulação de Deus e os serve de dia e de noite. E no seu santuário. Então está lá diante de Deus, diante do trono, lá no céu. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Aí vem, irmão, presta atenção. Aí vem a situação complicada para quem ficou do arrebatamento. As pessoas não entendem isso aqui, não entendem mesmo, não entendem. Presta atenção. Aqueles que ficaram na grande tribulação, que não subiram no arrebatamento. Olha só o que eles vão acontecer. Nunca mais terão fome, por quê? A comida vai faltar. A comida vai faltar. Se você vê hoje, a política no Brasil hoje está dessa questão. O agro não tem como vender a comida deles, principalmente para alguns países aí que estão cancelando os pedidos.
Então, o agro, uma grande parte vão parar. Porque não tem como escoar o material deles. Então, meu irmão, nessa época da grande tribulação, não vai ter comida na terra. Presta atenção, aí está mostrando, nunca mais terão fome. Esses que já passaram pela grande tribulação, que já subiram, já estão lá no trono, lá diante do trono, ele já não vai passar mais o quê? Nunca mais terão fome, porque a fome vai ser completa. Não vai ter nada para comer. Eu lembro que dizem que a Segunda Guerra Mundial, os soldados comeram rato. Não tinha comida. Matavam o rato, limpava, queimava e comia. Olha só, nessa época não vai ter comida. E nunca mais serão fome, mas já estão diante do trono de Deus. Aí está dizendo, nunca mais serão fome. Nunca mais serão sede, quer dizer. A água vai estar contaminada. A Bíblia falou que vai vir tochas, grandes pedras com um absinto. Vai envenenar as águas. Por isso que ele está falando aqui, nunca mais terão sede, porque as águas serão envenenadas. As pessoas que eles vão morrer de sede, vão morrer de fome. E nem cairá sobre ele o sol. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que os astros, né? Que as estrelas do céu, o próprio sol, ele vai esquentar tanto, que ele vai queimar as pessoas, vão morrer queimadas. Está aqui, ó. Nem calor algum. Vou repetir aqui. Nunca mais terão fome, que não vai ter comida. Nunca mais terão sede, que a comida, a bebida vai ter, a água vai estar envenenada. Está escrito no Apocalipse. Nem cairá sobre eles o sol, porque vai cair as estrelas do céu. Nem calor algum. Por que calor algum? Porque as pessoas vão morrer queimadas. Porque lá no céu não tem mais calor. Mas vai passar por isso. As pessoas vão morrer queimadas. Por isso que ele está falando, nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre ele o sol, nem o calor. Então, queridos, isso vai acontecer na grande tribulação. As pessoas não conseguem ver isso aqui, mas é a realidade. E eu estou falando para algumas pessoas. Vou dizer uma coisa para você, irmão, com toda certeza. É até difícil de acreditar nisso aí. Eu acredito. Eu acredito. Na época de Noé também, as pessoas não acreditavam em Noé. As pessoas não acreditavam em Noé, não acreditavam. Essa é a realidade. Não acreditavam em Noé. Aconteceu tudo e veio o dilúvio. Então, está aqui o que vai acontecer na grande tribulação. Então, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de águas. Irmãos, aí a vida eterna, água limpa, comida, e enxugará dos seus olhos toda a lágrima, quer dizer. Vai ser muito choro, irmão. Muito choro. Aqui está dizendo no Apocalipse, capítulo 6. Amém? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você acreditar, glória a Deus. Essa mensagem eu sei que não é para todos, porque nem todos acreditam. Isso é loucura. Isso é loucura. O Apocalipse é loucura. A Bíblia é loucura. Ninguém mais acredita na Bíblia. Poucas pessoas acreditam na Bíblia. Né? Fala que a Bíblia é mentirosa, que não acontece, que não vai acontecer. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Senhor Jesus. Eu acredito. Acredito que vai haver o arrebatamento, a grande tribulação no Senhor Jesus. Acredito em Cristo, acredito no céu, acredito que existe inferno. Eu acredito, porque a palavra de Deus diz. Amém? Eu sei que poucos acreditam, mas a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Qual lado você vai estar? Do lado da grande multidão daqueles que são chamados ou daqueles que são escolhidos? Vitória? Amém. Deus abençoe. A paz. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo aí, irmãos. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas receberem essa mensagem. E eu acredito que você acredita. Amém? Vitória.